Ponta Grossa é uma cidade forte. Forte na geração de empregos, forte na industrialização, forte na agricultura, forte no comércio, forte nas belezas naturais e nos espaços de lazer, forte na educação e na cultura, forte na generosidade, forte na grandeza de sua gente, forte porque é construída a muitas mãos e muito trabalho. É a cidade de todos nós que está fazendo aniversário. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar com uma grande jornalista, né? Uma mulher que tem uma experiência enorme, né, nesse ramo, né? Nós conversando nos bastidores, né? Tanta coisa que ela tem para ensinar, tanta coisa para falar. Mas, Ana, eu gostaria que você contasse para nós sobre essa tua experiência como jornalista, todos esses anos, né? Contassem para nossas mulheres como foi o teu crescimento jornalístico nessa cidade. Andréia, eu aqui estou muito honrada, é um prazer estar aqui conversando com vocês e justamente aí nessa semana que a gente está comemorando o aniversário de Ponta Grossa, né? A cidade que eu nasci, que eu amo de paixão, pontagrossense, assim, desde pai, de vô, de várias gerações. Totalmente pontagrossense. Totalmente pontagrossense. Pontagrossa. E é muito legal estar conversando, é muito bacana esses espaços para a gente falar, para a gente discutir. E o jornalismo é a minha vida, eu acho que eu já nasci jornalista. Desde criança, o meu sonho era fazer jornalismo, aí não tinha o curso aqui na UEPG, e eu passei no vestibular muito nova. Eu comecei, eu acabei ganhando 2 anos na escola, porque eu entrei num ano que podia entrar com menos de 7 anos, e quando eu estava no meio lá do ensino fundamental, que na época era o primário, porque eu sou doida de antiga, e teve a reforma do ensino e foi tirado 1 ano. Então, quer dizer, eu passei no vestibular com 16 anos. Nossa. Queria fazer jornalismo em Curitiba, meus pais não deixaram, né? Falei, o quê? Imagina, vai morar sozinha com essa idade, isso lá, né? Nos anos 80. Eu falei, não, tudo bem, então vou fazer um curso aqui, vou me formar para ter uma renda e vou fazer jornalismo em Curitiba. E quando eu estava no meio do curso de Direito, abriu o curso de jornalismo e eu já fui para a primeira turma. Falei, não, né? Já imagina. Aí, graças a Deus, consegui passar no vestibular, só que como eu tinha os estágios, eu acabei me formando com a 2ª turma de jornalismo da UEPG. Isso lá se vão 30 anos, mas desde o primeiro semestre do curso eu já comecei a trabalhar. E na TV Esplanada, que então era Bandeirantes, TV Bandeirantes. E eu trabalhei lá, comecei a trabalhar no primeiro ano, em 85, e nunca mais parei. São 35 anos de jornalismo já. E hoje, aonde você está trabalhando? O que você faz onde você está? Hoje eu sou assessora de imprensa da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sou funcionária concursada pela Prefeitura e fui transferida para a Câmara, então a gente dá a publicidade a todos os atos do Legislativo. Né, a gente conta, né, coloca a ordem do dia, acompanha as sessões, tudo transmitido, é tudo muito transparente. A gente faz depois o relatório dos projetos, como foram aprovados, o atendimento aos colegas de imprensa. Que chique, nós estamos aqui com uma assessora. Assessora de comunicação, já trabalhei na prefeitura, na assessoria da prefeitura, em assessoria empresarial também, já trabalhei bastante. E tenho o meu programa na TV Vila Velha, o programa Alto Estilo, já tem 12 anos o programa. E eu fui repórter de TV, assim, a minha vida toda, durante muitos anos. Aí hoje eu já, sabe, deixa para as novas gerações, né? Esse negócio de sair correndo atrás de carro de bombeiro, eu já passei da idade. Apesar de que o carro passa na rua, o espírito de repórter não passa, né? A gente quer sair correndo atrás. Né? Mas hoje é um programa especial, né? Hoje a gente está comemorando os 197 anos de Ponta Grossa, né? E você, como jornalista, você já viu muita coisa em Ponta Grossa, né? Você estudou muita coisa, você sabe muita coisa de Ponta Grossa. Então, nesses teus 30 anos de jornalismo, o que você pode falar, né, sobre Ponta Grossa, sobre a evolução? Você estando diretamente, né, no Poder Executivo, né, no Legislativo, o que você pode falar sobre Ponta Grossa nesses anos que você tem acompanhado?
Andréia, o jornalista, o que eu acho que a gente é um privilegiado, porque você acompanha a história de perto. Os momentos mais importantes, sejam eles bons ou ruins de uma comunidade, você está lá junto para poder transmitir isso para todo mundo, porque não é todo mundo que pode estar lá naquela inauguração ou naquele acidente, não cabe todo mundo. Então você está lá para transmitir isso. E eu tenho o privilégio de ter acompanhado aí os últimos 35 anos da história, quando eu comecei a trabalhar na TV Esplanada, na época, como repórter, o prefeito de Ponta Grossa era o prefeito Otto Cunha. Então de lá para cá, olha quantos prefeitos eu já acompanhei a posse. Eu fui na posse, e eu também sou mestre de cerimônias, então não só eu acompanhei, como eu fui a mestre de cerimônias da posse de vários prefeitos e dos vereadores. Então, você está ali acompanhando a história, isso é muito interessante. E nesse tempo, as mudanças foram impressionantes. Na minha época, você veja assim, nas coisas mais básicas, quando eu trabalhava em jornal, que eu fiz coluna social, então eu acompanhei as tendências, né, os casamentos, as festas de 15 anos, né, então das meninas que eu fiz as festas de 15 anos, depois eu fiz a matéria do casamento, sabe? Então foi muito bacana. Ponta Grossa sempre foi uma cidade que foi crescendo, mas que manteve um espírito cordial, eu acredito, de cidade menor. Agora é que isso está espalhando mais, mas até um tempo, assim, você acabava conhecendo todo mundo, né? Porque os circuitos eram mais ou menos os mesmos. Então, você veja, eu tive o privilégio, por exemplo, como estudante, desde a minha época de estudante, quando eu estudei no meu primeiro curso da universidade, que eu ainda não era jornalista, mas eu já sempre fui xereta, né? Eu me metia em tudo que era possível. Então, o movimento estudantil, o movimento universitário, eu já fui acompanhando a construção do campus da universidade. Quando começou, que na época o apelido muito pejorativo era o Matos. Não era o campus, era o Matos, porque não é nem... Eu quando trabalhei a primeira vez na TV Esplanada, não tinha asfalto. Eles estavam fazendo alguma... Eu sou professora no CAIC lá no campus. E o CAIC, você já deve lembrar disso, que quando fizeram o CAIC lá era tudo barro, né? Tudo barro. E tinha professoras que faziam um curso de geografia lá. E elas tinham que atravessar, chovia, tinham que pisar no barro, né? E hoje, se você vai no campus, é uma cidade, né? É uma cidade, tem tanta coisa, tem a farmácia, tem os laboratórios, tanta coisa, né? Inclusive a escola, né? Sabe, foi assim. A gente foi vendo tanta coisa. Olha, quando tiraram os trilhos da estação do meio da cidade, a reportagem da inauguração do terminal de ônibus, eu fiz matéria, o viaduto, o Vendrame estava em construção. Eu subi nos andaimes do viaduto para fazer uma passagem lá, depois não conseguia descer de salto alto. Aí o viaduto do Trevo Eurico Batista Rosas, lá do outro lado, né, a outra saída, a outra ponta da Presidente Kennedy, eu fiz matéria da inauguração, dessa duplicação das alças de viaduto. Aí, sabe assim, inauguração de indústrias, a retomada da industrialização de Ponta Grossa. E isso até mais recente, não é uma coisa tão antiga, mas assim, se você pegar a Ponta Grossa de 15 anos atrás e a de hoje, são cidades completamente diferentes. E assim, a cidade ela cresceu assim rápido demais, né? Foi. Nos 15 anos para cá. Uma cidade que era basicamente agrícola, né? Vivia no círculo agrícola, hoje em dia é uma cidade industrial, né? Que parece que todas as indústrias querem vir por aqui, talvez pelo entroncamento ferroviário, né? E pelo grande espaço que tem, né? Na nossa, eu digo cidade industrial, né? Mas lá, né? O nosso parque industrial. E você acompanhou tudo isso. O que você pode nos dizer, né, dessa nova Ponta Grossa industrial e da antiga também, né, agrícola? Olha, a Ponta Grossa já nasceu de encontro de caminhos, né? Então já era, né, pouso de tropeiros, então já os caminhos se cruzavam e a cidade surgiu com esse viés. Então aí os campos foram se modernizando, nós éramos uma cidade no começo com a pecuária, depois o plantio direto
que nasceu aqui, né, que possibilitou o desenvolvimento da agricultura de um modo que hoje você vê aí a nossa agroindústria, a nossa agricultura batendo recordes, você vê, né, por que se consegue plantar soja no Cerrado brasileiro com a produção que tem? Porque um pesquisador daqui de Ponta Grossa, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, desenvolveu sementes, né, o doutor agrônomo, desenvolveu sementes que germinam no Cerrado. Então, quer dizer, Ponta Grossa é um berço da agricultura para o mundo. Aí, nossa, eu lembro da primeira turma de agronomia, da primeira, quando foi lá desenvolvido o campus, era uma briga danada, que o curso, né, condições de aula e tal, e hoje o curso é referência no Brasil e no mundo. E junto com a nossa agroindústria, nós tínhamos um perfil da agroindústria, mas tínhamos também aquele perfil metal-mecânico, né, das indústrias de transformação metal-mecânica. E isso o pessoal começou a atrair os olhos. Eu lembro que nós quase por muito pouco, Ponta Grossa não sediou a fábrica da GM, da General Motors, que é no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. Ponta Grossa era uma das cidades que estava na disputa e na época nós perdemos por causa do aeroporto. Nossa. Que o nosso aeroporto estava funcionando, na época ele tinha voo diário, né, com um avião Bandeirantes, tinha voo diário, mas não dava as condições que eles precisavam para voos de carga. Então nós não tivemos, senão já tinha mudado o perfil de Ponta Grossa lá atrás, né? Mas essa não veio, mas muitas outras indústrias vieram. Então nós tivemos aí, e se não fosse uma época em que o governo estadual atrapalhou muito o desenvolvimento de Ponta Grossa, tá? É uma gestão que a gente nem precisa dizer qual é, todo mundo lembra, então. Melhor não dizer, né? Melhor não dizer. Né? Mas sabe que segurou a instalação da Kaiser em Ponta Grossa por 4 anos, que fechou um curso de medicina recém-aberto. Né? Então nós tivemos assim, Ponta Grossa sempre teve uma fama, já tem uma história de cidade rebelde, né? Sempre teve meio na contramão, e a história de capital cívica do Brasil e tal, que é de histórias que a gente, né, ouve contar e lê a respeito de posturas que Ponta Grossa sempre teve meio na contramão de outras esferas de governo. Aí quando a cidade começou a desenvolver, aí não teve o que segurasse. Aí nós tivemos o primeiro ciclo de industrialização. Eu era criança na época do prefeito Ciro Martins, o primeiro distrito industrial. Aí nós tivemos o segundo, né, nos anos 90, e aí o terceiro agora, né, nos anos de 2010, aí, que consolidou de vez a cidade como polo cervejeiro, polo metal mecânico, indústria. Nós estamos com 2 fábricas de caminhão, uma lada que já anunciou. E isso nós devemos muito à visão de um administrador da cidade que apostou na formação de mão de obra técnica, com a instalação do então Cefet. Uhum. E isso eu acho que acabou atraindo muito os olhares das indústrias, porque a questão da isenção de imposto, dessa guerra fiscal, meio que equivale... É uma discussão, mas que a gente, como diz o caso, é melhor não falar, né? E assim, acaba que todo mundo oferece mais ou menos, né, as mesmas vantagens. Então, o que a gente vê as empresas sempre dizerem? A condição de segurança e a condição de mão de obra que eles podem aproveitar. E o povo pontagrossense é trabalhador, né? É trabalhador e se especializa no que é preciso, né? Eu vejo assim que o povo de Ponta Grossa, ele se interessa, né? Como diz o caso, como dizem os antigos, não são vadios, né? Uhum. E eles querem, eles amam tanto Ponta Grossa que eles querem ver somente crescer, né? Eles se interessam, hoje em dia eles se interessam mais por política do que antigamente, né? E tem essa visão, né, um pouco melhor. Mas você contou para nós que você foi colunista social e que viu muita coisa, né? Então a gente tem pessoas também que gostam disso. Só que às vezes as pessoas confundem o colunismo social com futilidade, né? Confundem. Então assim, eu gostaria que você contasse um pouco do colunismo social, essa história do colunismo social em Ponta Grossa. O colunismo social sempre foi o retrato de usos e costumes de uma sociedade. Se você quer saber
como era uma sociedade, uma cidade, vá pesquisar nas colunas sociais dos jornais. Porque não é na economia, não é na política, não é na polícia, não. É nas colunas sociais que você vai ter esse registro. E eu levei, tive o privilégio na época de ter muita liberdade de trabalho. Antes mesmo de me formar, eu trabalhei um período no Jornal da Manhã, né? A gente fazia a coluna social. Aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar nessa nova fase do Diário dos Campos. E tive o privilégio de poder trabalhar assim com muita liberdade, porque tem muito assim esse de que coluna social, as pessoas ou são vetadas ou são preferidas, né? Eu sempre tive o privilégio de ter muita liberdade de mostrar mesmo o que estava acontecendo. Sempre um foco muito no empresarial, nas pessoas que estavam fazendo diferença na história da cidade. Então aí a gente acompanhou muita história que dava para contar e muita que não dava para contar, né? Que só num livro de memórias lá bem para frente, bem escondido. Bem para frente, né? Vamos deixar quieto, porque esse negócio de ser arquivo vivo... Melhor não, né? Tem coisa que melhor deixa. Para frente, quem sabe? Não, mas é isso falando em tom de brincadeira, mas a gente como jornalista, eu acho que um dos principais compromissos que você tem que ter é com a exposição das pessoas. Porque a gente não está aí para falar de pessoas, a gente está aí para falar de ações, do que é notícia. Então, a vida particular das pessoas, desde que não interfira na sociedade, quer dizer, se você tem um político corrupto, então, e que está lá ostentando, claro, essa vida particular dele diz respeito à comunidade, é notícia. Mas, sabe, o que uma pessoa faz ou deixa de fazer na vida privada, que não interfere na sociedade, eu acho que não tem o menor motivo para ser notícia. E as pessoas fazem essa confusão, é complicado. Fazem, né? Fofoca é uma coisa, notícia é outra, não vamos misturar, né? E é por isso que eles taxam, né, a questão do colunismo social como a fofoca, a futilidade, e não é assim, né? Você sempre fez um colunismo social diferente, né? Um colunismo que abrangia, né, outras coisas, né? Eu sempre procurei, eu acho assim, na medida, sabe que, você vai mostrar uma festa de casamento, uma festa de aniversário, claro que também é notícia, desde que a pessoa queira que isso seja, né? Você não pode forçar a barra para mostrar um momento particular. Só que as pessoas têm que lembrar que tudo que está relacionado a eventos é uma grande fatia de movimento da economia. Então, se você está ajudando a divulgar eventos, por mais que pareçam, né, um aniversário, um batizado, gente, isso movimenta a economia da cidade. É clube, é decoração, é gastronomia. Está ajudando a movimentar. Olha como é que está agora nessa época de pandemia. O principal sofrimento, que é o segmento de bares e restaurantes, e que já conseguiu voltar. E quem mais está sofrendo é quem trabalha com evento, de todo tipo. E o pior que né? Tem muita gente, inclusive, fechando, né, os seus lugares para fazer evento. Então, nesse tempo todo, né, enquanto jornalista, o que você tem, assim, de especial para nos falar? Nesses anos que você tem, inclusive, porque como você falou, você é pantagrossense, como diz o caso, de toda a família. Então, assim, o que você tem de falar historicamente desse tempo que você, não só como jornalista, mas como pessoa, que você gostaria de falar para todo mundo? Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada por Ponta Grossa e uma otimista por natureza. Eu sempre acho que vai melhorar. Tudo vai melhorar, sempre. É uma questão de acreditar. Você pode acreditar no melhor ou no pior. E às vezes algumas pessoas, assim, eu não acredito que Ponta Grossense é desconfiado, Ponta Grossense é antipático, é fechado, é frio. Não é, tem pessoa de todo tipo, em todo lugar. E eu acho que se eu sair de casa para ir num estabelecimento comercial, num shopping, disposta, se formos nós duas, com uma missão, até de sociologia, eu vou sair disposta a anotar 15 coisas ótimas e você 15 coisas péssimas. Nós duas vamos conseguir. No mesmo lugar, no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, não é verdade? Sim, sempre, né? Tudo depende da tua predisposição. Então, eu sempre tive a predisposição de achar que Ponta Grossa é uma cidade espetacular. Já começa por aí.
Eu acho assim, quem bebe água de Ponta Grossa nunca mais vai embora. Isso já dizia, né? A família, o meu avô por parte de mãe, que veio de Santa Catarina e acabou ficando por aqui, aí ele sempre dizia, ó, quem vem bebe água daqui nunca mais vai embora, porque, né, é uma cidade cativante. E se vai e volta, né? E se vai e volta, com seus defeitos, com seus problemas, com os seus desafios. E agora, especialmente, eu acho que Ponta Grossa está no momento de desafio, e é uma coisa que eu percebo nas entrevistas que eu faço com os nossos gestores municipais, porque a cidade recebeu muitas indústrias, um aumento de infraestrutura, um aumento da demanda dos serviços públicos, mas ainda não teve a contrapartida da arrecadação. Então, sabe aquela coisa quando você tem que bancar para daí começar a receber? Então, é um momento como esse que está acontecendo. Então, e não é só Ponta Grossa. O Brasil inteiro, aí você vem com essa pandemia, você teve a recessão, você teve crise, e nós, apesar de tudo, Ponta Grossa continuou sendo aí um ponto fora da curva. E eu acho que isso é muito fruto, sabe, da garra do pontagrossense. Da garra. O povo pontagrossense é um povo teimoso, é um povo tinhoso, como a gente fala, é tinhoso, sabe, vai dar, vai fazer, vai acontecer, as pessoas não desistem, às vezes tem até uma teimosia muito agarrada no antigo, né, umas teias de aranha aí para serem espanadas, mas nada que não se cresça. Então essa eu acho que foi a principal evolução que eu vi em Ponta Grossa. Isso em todos os meios, da cidadezinha pequenininha, né? Que tinha essa mentalidade pequenininha, se cresceu muito. Da cidade em que você não podia, entre aspas, não podia. Se você saísse com shorts na rua, com um chapéu, sabe, todo mundo olhava e dizia quem é esse extraterrestre. Hoje não, hoje em dia, apesar de você ainda ter, como em qualquer lugar do mundo, quem olha torto para a novidade, Ponta Grossa já se abriu muito, já tem muito, sabe, de não se importarem com a tua vida. Isso é verdade. De não se importarem no sentido ruim, mas ainda tem a solidariedade das pessoas se conhecerem, ainda serem parceiras, ainda terem, sabe, aquelas reuniões nos clubes de serviço, nas comunidades do bairro, nos clubes. Então, as pessoas ainda têm na paróquia ou na igreja, e que permite essa convivência e que faz com que a nossa cidade tenha essa identidade própria. Sim, sim. Ponta Grossa é uma cidade sui generis. Aqui, tudo que tem aqui é do outro mundo. E assim, eu gostaria que você falasse duas coisas. Uma coisa assim, dessa tua vida de jornalista, uma coisa muito boa que marcou tua vida, né, nesse tempo de jornalismo, e uma coisa que te chateou muito, te deixou muito triste na história de Ponta Grossa. Olha, eu acho que assim, das coisas que marcou mais positivamente foi ter tido a oportunidade de acompanhar o anúncio da retomada da construção da Heineken, quer dizer que realmente a Heineken ia sair, isso no início lá do governo do prefeito Paulo Nascimento, que eu era assessora de comunicação, então ali marcou a retomada da industrialização, a partir dali foi um marco, tá? Essa, eu acho que assim, de tantas coisas boas, eu diria que é uma delas, porque, nossa, foram assim, tantos anúncios bons, tantas, e das coisas ruins que marcaram, assim, eu sempre, que eu consigo me lembrar, são as matérias que envolvem algum tipo de acidente, algum tipo de tragédia, e uma das piores que eu vi foi um acidente na reforma do Cine Ópera, que os trabalhadores estavam reformando o telhado, estavam fixando as treliças do telhado, e teve um vendaval muito forte, e as treliças ainda não estavam presas, e o vendaval veio meio de surpresa, e aquilo desabou, e morreram funcionários, né, trabalhadores que estavam ali, e que deram a vida nessa obra. Então, é uma das coisas muito tristes que eu me lembro assim, mas uma das matérias muito tristes que eu fiz foi confirmar o anúncio
de que o governo do estado fechou o curso de medicina recém-aberto, sabe aquelas coisas assim que todo mundo diz, isso é piada? Não, peraí, vamos confirmar, liga de novo, né? Para não ter o risco da fake news, né? Porque que nem não existia o termo, mas já existia a fake news. E, gente, não é verdade, o curso está fechado, quem está matriculado vai ter que ir para outra faculdade. Você diz, espera aí, isso aí não pode ser, isso aí tem que ser uma piada. Os voos diários em Ponta Grossa vão ser cancelados, daí depois retomados. Então, sabe, você poder ter tido a oportunidade de ver esses dois lados da moeda. Então, sempre foram assim coisas muito marcantes. E eu tenho uma natureza assim que eu não sou de guardar muita coisa, nem boa nem ruim. Isso é bom. Hoje, isso é amanhã, bom. né? Então, às vezes, quando eu preciso parar para pensar, tem algumas coisas que espera, calma, vamos respirar e ver o que eu lembro, eu tenho que fazer um resgate. Agora, o que eu me lembro, assim, uma das piores matérias que eu fiz, que me fez até, sabe, desistir do jornalismo diário e procurar outros caminhos, foi um acidente que teve ali próximo do chafariz de Uvaranas. Sim. E que foi um desabamento. E nós chegamos lá e tinha 2 operários soterrados e eles estavam conversando ali, tentando serem salvos ali. E morreram ali, na frente da gente, porque não tinha o que fazer, sabe? Meu Deus. Então, aí a partir dali eu falei, eu acho que talvez a Asmin lembre disso, porque a gente estava na TV educativa e eu, né, tive o privilégio de trabalhar com o pai dela, um grande parceiro, um grande amigo, e foi daquelas matérias assim que eu falei, olha, acho que eu não quero mais ser repórter, vamos para pauta, vamos para outros lugares, sabe? Porque eu já estava cansada assim, vamos fazer matéria então, vamos fazer o plantão do feriado prolongado. Vai lá na polícia militar, ou a polícia rodoviária, o pessoal, pelo amor de Deus, não abusem da velocidade, não bebam antes de dirigir, tomem cuidado com as ultrapassagens, etc. Aí tá, passou 4 dias do feriadão, vamos fazer o balanço da feriado. Tivemos não sei quantos acidentes, não sei quantos mortes por causa de álcool, imprudência, sabe? Se diz, meu Deus do céu, tem que desenhar? Aí você, sabe, essas horas você fica meio desanimada, mas fala, não, mas a gente tem que estar aqui porque... Ao passo, quer dizer, se eu tive muito mais gente na estrada e proporcionalmente menos acidentes, então meu trabalho serviu para alguma coisa. Sim. Né? E então nessa jornada, assim, eu fui vendo anúncios e anúncios. Eu acompanhei a posse de prefeitos, eu acompanhei enterro de prefeitos, eu acompanhei o nascimento de grandes lideranças e lideranças que acabaram, né, decepcionando e outras que acabaram sendo mais... superando as expectativas. Então, isso é tão bom, sabe? Isso é tão bom. É uma delícia ser arquivo vivo. Que bom, né? Eu acho ótimo. Então, assim, como o programa é #Mulheres, eu gostaria que você falasse para nós, que você falasse, como você diz, você sempre, né, vê o lado bom, mas eu quero que você cite 3 grandes mulheres pontagrossenses, para que eu tenho certeza que elas vão nos assistir, né? Se não nos assistir, vão ficar sabendo, pelo menos que, né, nós falamos. Eu quero que você fale sobre 3 mulheres de Ponta Grossa, mais antiga, uma mais ou menos, assim, que nem nós, e uma mais nova, que para você são mulheres, assim, de fibra, que representam Ponta Grossa. Olha, deixa eu pensar um pouco, porque nós temos, assim, tanta gente tão expressiva que eu acho até uma injustiça a gente citar só 3 numa história assim. Se fosse, acho que o programa só ia falar de mulheres. Isso, né? nós íamos fazer uma lista, assim, nós ainda estamos falando. Mas, por exemplo, aqui eu acho que tem muito assim uma questão pessoal, uma mulher que eu vejo assim, aí na nossa faixa de idade, e que eu acho assim uma grande batalhadora pela cultura de Ponta Grossa, que é a Luísa Cristina Santos Fontes, da Academia de Letras. A professora Luísa Cristina, ela assim, o trabalho que ela faz pela valorização da literatura feminina, das mulheres na arte, das mulheres na cultura, os trabalhos dela de mestrado, de doutorado foram mostrando a vida de uma pontagrossense que foi uma grande pioneira, né, que é meu Deus do céu, me fugiu o nome da
dos poentes da minha terra, já vou me lembrar, né? E foi uma mulher que revolucionou, ela escrevia no jornal Diário dos Campos, né? E a professora Luísa é maravilhosa, né? Nossa, é a Anita Filiposki. Então, a Luísa fez o trabalho sobre a Anita Filiposki e depois sobre a Helena Collodi. E a Luísa é uma batalhadora, assim, pela cultura. Então, se tem alguém nesse segmento que eu tenho, assim, uma admiração fantástica, né? Para citar alguém, é a Luísa. Aí de mulheres que talvez numa faixa de idade um pouco mais atrás, eu deixaria assim um grande respeito e admiração pela dona Glaura Barbosa Pinto, primeira dama do prefeito Luiz Gonzaga Pinto, que foi a fundadora do SOS. Na época, o SOS não existia, você não tinha uma instituição. Hoje ele tem um outro viés, né? É uma ONG, não pertence mais à prefeitura, mas na época a dona Glaura, que está aí até hoje firme, forte e até pouco tempo pintando umas aquarelas maravilhosas, uma grande mulher, sabe, é que teve essa visão, ela fundou o grupo Reviver, quando começou a epidemia do HIV, Ponta Grossa não tinha um lugar de apoio, a dona Glaura foi fundadora, ela foi atrás de instituições de apoio a meninas, então ela deve estar com mais de 90 anos, eu imagino, a dona Glaura, e ela foi assim, eu acho que é uma pontagrossense que assim, faz parte da nossa história de um jeito muito positivo e que deixou, vamos dizer, uma trajetória e uma esteira em que as demais primeiras damas continuaram seguindo. Ela foi a pioneira e nós temos um histórico aí de mulheres muito fortes nessa área. E alguém mais jovem, nossa, nós temos tanta gente, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão de política, mas eu vejo as nossas mulheres, as nossas deputadas, por exemplo, nós temos hoje a Mabel, está fazendo um trabalho como deputada, está botando a cara para ser candidata a prefeita, gente, não é fácil. A Elizabeth Schmidt vai botar a cara para ser candidata a prefeita. Nós temos aí a Keila Sanson, que ela acabou, né, não vai mais ser candidata, anunciou que não vai ser candidata, mas que vai apoiar. Sabe, eu já acho maravilhoso você ter essas mulheres se posicionando politicamente e se candidatando ou dando a cara, a tapa para uma proposta, porque hoje em dia você assumir essas posturas é você pedir para apanhar dos jeitos mais sórdidos. Sim, no mundo que é basicamente masculino, né? E ainda tem muito preconceito com as mulheres. Tem um mundo ainda muito machista. As mulheres ainda têm muito a receber como dívida histórica. Nós temos, apesar de nós sermos maioria da população, eu acho que nós mulheres ainda estamos, lamentavelmente, fazendo parte da minoria que é credora de dívidas históricas, assim como outras minorias que a gente vê aí e que, sabe, precisam do respeito. Sim. Ser humano é ser humano, gente, não interessa sexo, não interessa religião, não interessa orientação sexual, não interessa cor, não interessa formato de corpo. É gente, é ser humano, ponto. Sim. E agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse para nós, né, para nós mulheres, para as nossas telespectadoras, uma mensagem muito legal para as pontagrossenses que estão nos assistindo. Gente, que responsabilidade! Antes de mais nada, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui falando para as pessoas, para os irmãos pontagrossenses nossos de cada dia e principalmente para as mulheres. Nós temos os livros que contam da história da fundação de Ponta Grossa. As mulheres têm um papel histórico porque os homens, os tropeiros, eles iam buscar os muares, né, as mulas no Rio Grande do Sul, para levar para Sorocaba, em São Paulo. E quem ficava cuidando das fazendas eram as mulheres. Então, Ponta Grossa, que é uma terra de viajantes, as mulheres ficaram dando conta do recado. Então, o papel que as mulheres têm
na construção da nossa história é inegável. Hoje nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado e nós temos que fazer valer a nossa vontade, o nosso papel, a nossa cobrança de políticas públicas que sejam voltadas para as mulheres e para as famílias. Nós precisamos de consolidar esse nosso desenvolvimento e que esse desenvolvimento, que esse crescimento, essa vinda de novas empresas represente renda, represente emprego, represente ganho para cada uma das famílias. Isso tem que ser socializado, isso não pode ficar com meia dúzia de pessoas. Então, mulheres, parabéns pela participação na história da Princesa dos Campos Gerais. Nossa cidade princesa, e que tem aí princesas, e ser princesa não é uma coisa antiquada, não. Ser princesa é muito bacana, porque princesas são ouvidas, são obedecidas, são respeitadas. Então, parabéns, continuem fazendo cada dia mais a nossa cidade uma cidade brilhante e tragam junto com vocês os seus companheiros. É uma honra. Muito obrigada, Ana, mais uma vez, como todas dizem, gratidão. E eu agradeço vocês também que acompanharam esse programa lindo e maravilhoso. Mais uma vez, um grande beijo e #mulheres. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. De Axis, ela vai trabalhar uma faxina no HD mental. Você tirar tudo que está pesado e trazer uma qualidade de vida, uma qualidade de bem-estar, de uma forma que antes você ainda não estava desfrutando. Quando você amplia os seus horizontes, você vai ver novas possibilidades. É uma terapia relativamente nova aqui no Brasil, mas ela já existe há mais de 20 anos com resultados e relatos cientificamente comprovados. E eu convido você, quer mudança na sua vida? Então procure uma sessão de barra de Axis. Estou aqui para te atender com qualidade, com um ambiente agradável e novas possibilidades. Venha você para a barra de Axis.